Bom dia a todos, um grande abraço no coração de cada um aqui presente. A espiritualidade bendita também que sempre está presente aqui conosco, para nos auxiliar, para nos ajudar. Aqueles também desencarnados, que assim como nós aqui fisicamente também vêm para buscar ajuda, alento, porque a ajuda é dos dois lados, das duas faces. Como eles sempre nos orientam, não existe separatividade, não existe localidades. O universo é uma coisa só. A gente é que separa, a gente é que limita, porque a gente infelizmente foi educado dessa forma, de uma visão muito materialista, de uma visão muito separatista, né? Então que nesse momento a gente se conecte com a espiritualidade, a gente aproveite a oportunidade de entregar luz, muita luz no coração de todos, e que nós possamos nesse momento nos congregar com essa espiritualidade de luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou passar a palavra para nossa companheira Sofia, ela que vai fazer um bate-papo com vocês aí, tá bom? Bom dia a todos. Tá novamente aqui, né? Hoje eu quero fazer uma reflexão para vocês, rápida, né? Que vem me ocorrendo durante a semana, né? A respeito das diversidades da vida, aquilo que a gente precisa lidar no dia a dia, que foge do nosso controle, né? Que a gente acaba se sentindo triste, se sentindo magoado às vezes, a gente sente o coração pesar e a gente não tem o controle disso, a gente não sabe como lidar com isso, porque, querendo ou não, a nossa reação mais rápida sempre vai ser se proteger, se defender, sempre vai ser reagir de forma, né, a fazer com que a pessoa também sinta, né? E o mundo que a gente vive hoje, ele traz esse tipo de pesar, de dor, né, de traição, de falsidade, mentira, né? E quando a gente se depara com esse tipo de coisa, e a gente precisa continuar o nosso desenvolvimento espiritual. Diogo. Conseguiu pegar? Conseguiu. Agora, bichinhos, o animalzinho que está aqui. Então, quando a gente se depara com esse momento, a gente precisa tomar aquela decisão de continuar se desenvolvendo, tendo que lidar com a situação, né? E esses dias agora eu estou passando por situações assim que eu falo, meu Deus, como que eu vou continuar? Como que eu vou continuar a minha caminhada, continuar desenvolvendo, acreditando, né? Como que meus pés vão continuar nessa caminhada, sendo que o que os meus olhos veem não equivale àquilo que eu gostaria, né? Então, assim, a vida ela acaba batendo pesado na gente às vezes, né? E a gente entende muitas vezes como se fosse para machucar, como se fosse para nos derrubar, como se fosse uma rasteira da vida, né? E dentro do que eu tenho estudado de forma individual, eu estou aprendendo que, na verdade, é uma forma de nos forjar, uma forma da gente continuar desenvolvendo espiritualmente, uma forma da gente conseguir se desfazer do nosso ego e
e seguir dependente de qualquer coisa, dependente das pessoas, dependente de qualquer realidade que vier nos apresentar, a gente precisa continuar desenvolvendo, continuar crescendo, continuar trabalhando, né, nessa direção, para que no final de tudo a gente tenha alcançado, né, o nosso desenvolvimento espiritual. Porque, querendo ou não, se a gente lida com reencarnação, se a gente é igual um videogame, né? A gente vai passando por aquela fase, se a gente errar e cair sempre nos mesmos erros, a gente vai ter que ficar voltando a fase. Até o dia que a gente consegue encerrar essa fase. Até o dia que a gente consegue falar assim, finalmente eu passei de fase. Então, assim, existem momentos e coisas nas nossas vidas que eu já me questionava antigamente por que que isso sempre acontece comigo. Já se pegaram perguntando isso? Assim, só eu. Parece que é só comigo. Parece que é uma realidade que só acontece comigo. Sabe? Nossa, porque sempre eu tenho que passar por isso? E é uma coisa assim que eu sempre tinha minhas dúvidas, né? Os meus pesares. Ficava assim, poxa, parece que eu sou um problema, né? Eu ficava me questionando muito isso. Foi o dia que eu entendi, teve um momento que eu entendi que eu falei, não, é a fase, é como se fosse um videogame mesmo. Enquanto você reagir da mesma forma, você agir da mesma forma, você falar da mesma forma, você ser sempre aquela mesma pessoa que faz da mesma forma, você vai continuar tendo resultados iguais. Você precisa mudar, você precisa desenvolver. Independente do outro, independente do que está ao seu redor, você precisa desenvolver. Então, assim, se tem padrões que estão acontecendo na sua vida, nas nossas vidas, que vira e mexe, você fala assim, de novo, de novo, de novo. Você está reagindo, você está tentando resolver essa situação da forma errada. Você ainda não conseguiu entender a solução real. E às vezes essa solução ela é a mais simples possível. Assim, normalmente, quando você se depara com um momento de dor, você se desespera, você chora, não que o choro seja errado, mas você sempre tem aquela mesma reação, e aí você caminha de novo, você chega naquela situação e você se depara com a mesma dor, o mesmo pesar, o mesmo sentimento, a mesma coisa, você está reagindo de forma errada. E aí, o que acontece? Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, assim, essa mudança de comportamento, ela requer muito esforço nosso. Porque a gente vem desde o início da nossa vida sendo a mesma pessoa. Quando a gente se depara com a necessidade de mudança, de sair daquela zona de conforto, de sair de falar assim, eu sempre, igual eu tenho falado em outras vezes, né? Eu sempre sou uma pessoa que bato de frente. Eu baixar a cabeça, ficar quietinha, não falar, sabe? E isso já é uma mudança, só que dói, pesa. Isso não é confortável. Mas a partir do momento em que você consegue fazer isso, você consegue transpor aquela situação, você vê o resultado diferente na sua vida. Você vê que o caos, ele não vem para te ferir, para te derrubar, para fazer com que você para que você morra, basicamente. Ele vem para iluminar, para fazer com que você encare a situação de forma diferente. Você está sempre passando pela mesma situação, encarando sempre o mesmo tipo de pessoa. Se sempre ao seu redor existe traição, existe falsidade, existe mentira, e você olha e fala assim, por que eu sempre acabo nesse meio, sendo que eu não sou esse tipo de pessoa? Então, automaticamente, você está tendo que lidar com aquele sentimento que essa situação traz para você, e se você sempre reagir da mesma forma, você vai continuar sendo colocado naquela situação, até
que você entenda qual é a forma de agir. Então, meio que, né, você te calar. Eu, hoje em dia, é assim que eu penso. Se daquela vez eu reagi com raiva, hoje eu não vou reagir com raiva. Então, eu vou reagir com paciência. Não deu certo, eu tô novamente na mesma situação, então não é para eu só ser pacífica, é para eu impor o limite. Então, existe uma forma de você lidar com as situações em que te colocam, te fazem caminhar, te colocam, de repente você cai na mesma situação, mas que te colocam na possibilidade de desenvolver outras qualidades, outras virtudes que você talvez não desenvolveria se você simplesmente estivesse quietinho no seu canto, sendo feliz eternamente. Certo? Então, assim, as diversidades, as lutas, as pessoas ruins, as falsidades, as tradições, as mentiras que acontecem, elas vêm para fazer a gente se desenvolver. Elas vêm para a gente conseguir continuar a caminhada, independente de quem ou o que vier a acontecer. Entende? Então, assim, o que eu venho aprendendo durante todo esse período agora tem sido lidar com as situações, com a diversidade e de forma racional, sabe? Se eu fiz assim e eu tô na mesma situação, então não é assim que tem que ser resolvido, vai ser resolvido de outra forma. Qual é a próxima forma de se resolver isso? Qual é a próxima forma de encarar essa realidade? Qual é a próxima virtude que eu preciso desenvolver em mim? Entende? Então, assim, que fica essa reflexão rápida para vocês, uma realidade da minha vida, do peso que eu estou carregando, né? E que vocês entendam. Mesmo que vocês hoje sejam um dia feliz, um momento de paz, de tranquilidade, que a vida, né? Ela é como se fosse uma roda gigante, a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, e a espiritualidade, né, ela é dinâmica, ela é constante, então ela vai mudar, a energia vai mudar, as coisas vão mudando, e conforme elas vão mudando, a gente vai ter que se encarando, a gente vai ter que ir desenvolvendo, a gente vai ter que ir caminhando, porque a gente não pode parar. A gente tem que continuar caminhando, independente de qualquer coisa. E essa questão, ela não é tão fácil. Falar é fácil. Falar é muito fácil. Agora, você viver essa realidade, continuar caminhando, continuar fazendo aquilo que você entende como propósito, que você entende como correto, você continuar o seu tratamento espiritual, independente de qualquer situação. Porque o que acontece hoje, eu falo para mim mesmo, nem sempre é agradável eu falar assim, hoje eu queria dormir até mais tarde, mas eu preciso estar no meu tratamento espiritual. Porque ele é como se fosse um tratamento médico. Então, assim, quando a gente marca um tratamento médico e a gente sabe que a gente tem aquela necessidade, a gente não vai deixar de ir, porque a gente vai continuar doente. Certo? Eu falo para mim mesmo, nem sempre. Eu falo assim, eu tô super feliz. tá tudo de boa. Eu queria estar aqui. Hoje eu quero estar aqui, não tô falando. Mas tem uns dias que eu tô mais poxa. Né? E aí, esses dias aí que a gente precisa olhar e falar assim: eu tenho que estar, eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Porque a vida adulta, querendo ou não, é assim. Não é? Quando a gente lida com uma criança pequena, o que a gente faz? A gente tem que dar aquela enganada, aquela forçada para ela tomar o remédio, certo? Para tomar uma injeção, então, é um desespero. Não é isso? Por quê? Mas por que a gente impõe isso para ela? Porque a gente sabe que com isso ela vai melhorar, com isso ela vai sarar. Aí quando a gente cresce, a gente se sente o dono do nariz, do próprio nariz, aí a gente acha que sabe o que é bom. A espiritualidade vem e fala pra gente, fala assim, você tem que tomar tal banho, você tem que fazer tantos tratamentos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que perdoar.
vem e instrui a gente fala assim, ah, mas quem manda? Eu sou adulto, sou dono do meu nariz. E a gente não consegue impor isso. Isso eu não estou falando nem só na realidade aqui do trabalho espiritual, nada. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de impor limites a nós mesmos no dia a dia, numa alimentação. Porque, querendo ou não, se a gente está em desenvolvimento, a gente precisa sempre estar se impondo aquilo que precisa ser feito. Então, assim, é um acordar cedo. Tem gente que não quer. É um acordar cedo, é um dormir cedo, é um ter o controle com redes sociais, é uma alimentação balanceada, sempre tem alguma coisa para a gente estar se impondo. Mas nós, adultos, a gente não tem o pai e a mãe para enfiar a goela abaixo. Aí a gente se vê doente, se vê triste, se vê abatido, se vê em desespero, se vê em depressão, em ansiedade, em 1 milhão de coisas, em um turbilhão de coisas, e não sabe o que é. A gente não consegue olhar para a gente. Eu costumo falar, eu tenho um grupo só de mulheres, né, onde a gente conversa a respeito de relacionamento, feminismo. Eu não sou feminista, tá? Não estou falando isso aqui, mas assim, ser feminina, ser mulher, ter relacionamento, esse tipo de coisa, eu lido com isso daí nas redes sociais, né? E eu sempre falo assim para elas, gente, como mãe, você é o seu primeiro bebê. Ai, como isso? Como que eu sou o meu primeiro bebê? O que é que você faz com o bebê? Você deixa ele comer a hora que ele quiser, comer o que ele quiser. Ele não vai tomar um banho na hora certa, ele não vai dormir na hora certa. Você vai deixar ele se desencaminhar para as coisas erradas? Então você é o seu primeiro bebê. É você que primeiro você. Você precisa primeiro impor os limites a você, a sua alimentação, a sua espiritualidade, o seu desenvolvimento, a sua forma de pensar. Primeiro você. Para depois, primeiro de dentro para fora. Para depois você querer oferecer. Para depois você querer ser um exemplo. Então a gente precisa lidar com esse turbilhão aqui dentro todos os dias. É mente, é coração, é emoção, é hormônio, é idade, é tanta coisa que acontece. Às vezes a gente está na paz, a gente está na tranquilidade, vem a outra pessoa para perturbar, não é assim? Mas o que você impõe a você? Imponha o respeito, o limite, a compaixão, a caridade, o amor, aquilo que você impõe para os outros. Você tem que impor a si, para então você conseguir oferecer. É o que eu sempre falo, né? A gente precisa se encher, a gente precisa se transbordar de amor, de caridade, de compaixão, para então a gente conseguir transpirar isso. Transpirar isso. Esse nível de excelência que eu falo assim, quando eu vou conseguir chegar? O dia que eu transpirar, eu olhar as pessoas me olharem, sentirem um cheiro de compaixão, de amor, de respeito. Então, assim, eu falo o tempo todo que a primeira cobrança é aqui dentro. O meu comportamento. A forma de olhar para as pessoas, a forma de ver as pessoas, a forma de amar as pessoas. A gente precisa entender que toda situação é uma oportunidade para a gente melhorar. É uma oportunidade para a gente vencer. E que às vezes nem tudo é de vida kármica. Às vezes é só uma necessidade que nós temos de desenvolver aquela virtude.
Então as lutas vêm, as batalhas vêm, os dias vêm, as necessidades vêm, e a gente pergunta por quê? Porque precisa encarar, você precisa crescer, você precisa desenvolver. A gente sabe que uma criança nasce sem conseguir falar, sem conseguir andar, sem conseguir. Aí vai de mês em mês o desenvolvimento, né? Normalmente é assim, ó, de mês em mês. Até mais ou menos os 2 anos de idade, mês em mês, você vê, hoje ela rola. Ontem ela não estava mais rolando. Completou um mês, parece que é mágica. Hoje ela já está balbuciando. E vai indo, vai indo, vai indo. Aí quando chega nos 7 anos, é de ano em ano. Aí quando a gente chega na fase adulta, parece que acabou, né? Parece que acabou. Aí a gente vai avançando na idade, vai esquecendo que precisa continuar desenvolvendo. Mas é inerente, é orgânico. É aquilo que já faz parte de nós. Nós nascemos para desenvolver. Nós chegamos nessa terra para desenvolver. Primeiro a gente desenvolveu o físico, depois o mental, para a gente conseguir entender o espiritual, poder exercer ele. Entendeu? Então, assim, é tudo fase. Nós temos a responsabilidade de sermos quem temos que ser. A gente tem a responsabilidade de ser quem temos que ser. Então, se você se vê numa situação e você se nega a ser quem você tem que ser, automaticamente você está se negando ao desenvolvimento que você precisa ter. Automaticamente é o mesmo que passar diante de uma pessoa com necessidade, você tem a possibilidade de oferecer e você não oferece. Automaticamente aquela responsabilidade está sobre você. Então, para pensar. Todo momento de diversidade, de problema que a gente passa, de situações que a gente encara, de pessoas que a gente precisa amar, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa estar perto, tudo isso é uma forma de você desenvolver, você encarar. É aquele momento de deixar você ser a criança sozinha na escola, como se fosse isso. Você vai chorar, você vai se sentir sozinho, é a mesma coisa. Na primeira fase a gente desenvolveu fisicamente, na segunda a gente desenvolveu intelectualmente e para a gente poder chegar à fase de desenvolver espiritualmente. Basicamente é isso que eu tenho entendido e é isso que eu gostaria de passar para vocês. Vou agradecer, né, essas reflexões, que essas palavras penetrem o nosso coração, a nossa alma. Que não fique apenas meras palavras vazias no tempo e no espaço, né? Mas que isso interiorize o nosso coração. Isso torna alicerce na nossa vida, princípios, valores, porque isso que é transcendental, isso é transcender. A carcaça cumpre o seu ciclo, a matéria tem a sua fase, mas o que fica na nossa eternidade, na nossa essência, é aquilo que nos transforma, aquilo que nos modifica. Nos agradecendo a Deus por toda a oportunidade que chega até nós, pela condição de vida que nós temos, que é necessária para os nossos processos. Que nós façamos essa manhã de hoje a oportunidade de crescer, evoluir e amadurecer. Que a espiritualidade, neste momento, vibre com todo o amor em vossos corações, em vossas almas, nos fortalecendo para essa semana e para as lutas diárias da vida. Que assim seja, graças a Deus.